Segunda Macabeus, capítulo 12. Concluídos estes tratados, Lísias voltou para junto do rei, e os judeus se entregaram ao cultivo dos campos. Mas alguns dentre os generais da região, Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, e também Jerônimo e Demofonte, os quais se deve acrescentar Nicanor, o cipriarca, não lhes permitiam gozar de tranquilidade e descanso. Por sua vez, os habitantes de Jope cometeram o seguinte crime: convidaram os judeus ali domiciliados a subirem, com suas esposas e filhos em barcos preparados por eles, como se nenhum ressentimento os separasse. Procediam de acordo com uma decisão tomada em comum pela cidade. Os judeus a aceitaram, como pessoas desejosas de paz e sem qualquer desconfiança. Quando chegaram em alto mar, foram lançados às águas em número de pelo menos 200. Ao ter notícias da crueldade praticada contra seus compatriotas, Judas o comunicou a seus companheiros e, depois de invocar a Deus, o justo juiz, marchou contra os assassinos de seus irmãos. Durante a noite incendiou o porto, queimou as embarcações e passou a fio de espada os que ali se refugiaram. Como, porém, a cidade estivesse fechada, ele se retirou com a intenção de voltar e destruir toda a cidade dos Jopitas. Informado de que os habitantes de Jâmnia queriam proceder do mesmo modo com relação aos judeus ali residentes, Judas atacou também os Jaminitas durante a noite e incendiou o porto e a frota de tal modo que os clarões das chamas eram vistos de Jerusalém à distância de 240 estádios. Já se tinham afastado de lá 9 estádios em sua marcha contra Timóteo, quando Judas foi atacado por árabes em número de pelo menos 5.000 infantes e 500 cavaleiros. O combate foi reindo, mas, com auxílio de Deus, Judas e seus companheiros saíram vitoriosos. Vencidos, os nômades pediram a Judas que lhes estendesse a mão, comprometendo-se a eles a dar-lhes rebanhos e lhes serem úteis em outras coisas. Considerando que realmente lhe poderiam prestar muitos serviços, Judas assentiu em conceder-lhes a paz. Depois de se darem as mãos, eles se retiraram para as suas tendas. Judas atacou também uma cidade forte, cercada de muralhas e habitada por uma população de diversos povos. Chamava-se Caspim. Confiados na solidez das muralhas e na provisão de víveres, os habitantes mostravam-se insolentes para com os homens de Judas, insultando-os e proferindo blasfêmias e palavras ímpias. As tropas de Judas, depois de invocarem o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué fez cair Jericó sem arietes e sem máquinas de guerra, atacaram furiosamente as muralhas, capturaram a cidade pela vontade de Deus e fizeram indizível carnificina a tal ponto que o lago vizinho de 2 estádios de largura parecia cheio do sangue que correra. De lá caminharam 750 estádios e chegaram a Cáraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não encontraram Timóteo naquelas paragens. Tinha-se retirado sem fazer coisa alguma, mas deixara uma guarnição muito forte em certo lugar. Dociteu e Sosípater, generais de Macabeu, dirigiram-se para lá, exterminaram os homens deixados por Timóteo na fortaleza, em número de mais de 10.000. Macabeu, de sua parte, distribuiu seu exército em cortes, entregou aos oficiais o comando das cortes e marchou contra Timóteo, que tinha consigo 120.000 soldados e 2.500 cavaleiros. Informado da aproximação de Judas, Timóteo mandou as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Carnion. Por ser local inexpugnável e de acesso difícil devido à estreiteza das passagens em toda a região, logo que apareceu a primeira coorte de Judas, o medo apoderou-se dos inimigos. Aterrorizados pela manifestação daquele que tudo vê, puseram-se imediatamente em fuga desordenada, de tal sorte que muitas vezes se feriam mutuamente e se traspassavam com os golpes de suas próprias espadas.
Judas os perseguiu escarniçadamente, exterminando aqueles celerados, dos quais matou cerca de 30.000. O próprio Timóteo caiu nas mãos do soldado de Dositeu e de Sósiper, mas, com muita astúcia, suplicou-lhes que o deixassem partir são e salvo, afirmando que tinha em seu poder parentes e irmãos de muitos judeus, e caso fosse morto, eles não se poderiam salvar. Discorrendo longamente, garantiu-lhes que assumia o compromisso de restituir os prisioneiros sem lhes fazer nenhum mal. Deram-lhe então liberdade, visando salvar os irmãos. Judas marchou em direção a Carnion e ao santuário de Artagates, onde matou 25.000 pessoas. Depois de vencer e exterminar estes inimigos, conduziu suas tropas contra Efron, cidade fortificada onde residia Lísias e habitada por população heterogênea. Jovens robustos postados diante das muralhas combatiam bravamente. No interior havia grande provisão de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus, depois de invocarem o soberano, que com seu poder abate as forças dos inimigos, apoderaram-se da cidade e mataram cerca de 25.000 dos que nela se encontravam. Partiram de lá e marcharam contra Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Mas os judeus ali residentes atestaram que os habitantes de Citópolis os tratavam com benevolência e os tinham acolhido com bondade nos momentos calamitosos. Judas e seus companheiros agradeceram aos citopolitanos e os exortaram a conservar boa disposição para com os judeus. Dirigiram-se sem demora a Jerusalém, porque estava próximo o dia da festa das semanas. Depois da festa chamada Pentecostes, marcharam contra Górgias, comandante da Idumeia. Este saiu com 3.000 soldados de infantaria e 400 cavaleiros. Na luta que se travou, morreram alguns judeus. Um certo Dositeu, valente cavaleiro de corpo de Baquenor, agarrou Górgias pelo manto e pôs-se a arrastá-lo vigorosamente, desejando capturar vivo aquele maldito. Mas um dos cavaleiros trácios precipitou-se sobre Dositeu e cortou-lhe a espádua. Górgias fugiu para Maresa. Entretanto, os homens de Esdris, que estavam lutando já por muito tempo, sentiam-se esgotados. Judas então suplicou ao Senhor que o auxiliasse e dirigisse o combate. Em seguida, bradando na língua de seus pais o grito de guerra e entoando hinos, atirou-se subitamente sobre os soldados de Górgias e os desbaratou. Depois disso, reunindo-se seu exército, Judas se dirigiu à cidade de Odulã. Como chegasse o 7º dia da semana, purificaram-se, segundo o costume, e ali celebraram o sábado. No dia seguinte, os homens de Judas vieram como o tempo o exigia, recolher os corpos dos que tinham caído para os sepultar com seus parentes nos túmulos de seus antepassados. Debaixo das túnicas de cada um dos mortos encontraram objetos consagrados aos ídolos do templo de Jâmnia, e que a lei proíbe aos judeus. Tornou-se evidente a todos que fora aquela causa de sua morte. Bendisseram todos a ação do Senhor, o justo juiz, que torna manifestas as coisas ocultas, e puseram-se em oração suplicando fosse inteiramente perdoado o pecado cometido. O valoroso Judas exortou o povo a conservar-se isento de pecado, pois tinha diante dos olhos o exemplo dos que morreram por terem cometido aquela falta. Fez uma coleta entre os soldados e mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada na crença da ressurreição, pois, se não esperasse que os soldados caídos ressuscitassem, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, seu pensamento foi santo e piedoso, eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado.